Começa agora o Põe Pra Jogo, um programa de debates que vai sempre tratar de um tema da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre depressão na adolescência. E para me ajudar a discutir um pouco sobre isso, nós temos a Suzane Garrido, que é especialista em neurociência e também é consultora do MEC, e o Diogo Bussi, que é advogado e professor universitário. Para começar, nós vamos falar sobre o Baleia Azul, que é um jogo que está sendo muito comentado ultimamente, tanto na internet quanto nas mídias, e é um jogo russo que se trata de 50 desafios. Alguns deles você tem que se automutilar, se pendurar em lugares muito altos, assistir filmes psicodélicos, filmes de terror. São coisas que influenciam as pessoas a realizar o suicídio e, normalmente, quem segue por essa área é alguém que já tem depressão, que passa por isso. Por isso eu te pergunto, Suzane, o que acontece no nosso cérebro quando a pessoa tem depressão? O que passa na cabeça dessa pessoa? Bom, do ponto de vista da neurociência, a gente teria dificuldades de formar novas redes em função de cognição, que é o que a neurociência trata. Mas se a gente fosse pelo lado da psicologia ou das doenças mentais, que não é a minha área, né, em específico, aí tem problemas bioquímicos, né? São deficiências químicas que o cérebro possui e, em função disso, o organismo não consegue liberar, vamos dizer assim, fontes de energia que normalmente uma pessoa saudável tem, não é? Então a gente estaria envolvendo aí hormônios como endorfina, serotonina, mas não necessariamente esse é o foco, né? Eu digo no meu foco para te explicar o que acontece no cérebro. Quando a gente fala em depressão, a gente precisa ter um cuidado enorme, porque é uma doença, não é? Então, em primeiro lugar, é doença, por isso que se é patológico, então a gente teria a medicina para tratar. Mas do ponto de vista do que a depressão pode fazer conosco, né, em termos cognitivos, é como se fosse assim, eu não tenho condições de criar novas memórias. Eu não tenho mais força para desenvolver novas percepções de mundo. Então, aquilo que fica do ponto de vista cognitivo que eu desenvolvi em um determinado momento da minha vida vai prevalecer, vai continuar, porque eu não vou conseguir avançar a partir dali, né? Então, é nesse sentido que a neurociência trataria essa questão em específico. Entendi. No jogo, alguns curadores, né, eles ajudam as pessoas que estão participando, influenciando, passando esses novos desafios. Ser curador de um jogo como esse é crime? Olha, no ponto de vista legal, né, não há nada que tipifique né, essa conduta como crime. Até porque isso é uma questão bem delicada, né? O foco, às vezes, do enfoque que se dá para a existência do jogo em si, talvez faça com que a gente desvie do verdadeiro problema, que é se perguntar o que acontece numa sociedade, né? Qual que é a questão que faz uma pessoa, por exemplo, se automutilar ou até mesmo querer se suicidar e se matar. Então é lógico, existe alguma coisa por trás, né, não só do jogo Baleia Azul, mas de várias outras formas que as pessoas têm de alienar-se, de escapar, evitar um confronto consigo mesmo, com as próprias emoções, enfim, com algumas angústias que a gente vivencia. Então, esses estímulos que a gente tem na nossa sociedade, de uma forma geral, para fazer esse tipo de fuga, de escapatório, de alienação, é lógico, o jogo Baleia Azul é uma coisa evidente, né, e traz à tona, mas ele existe de várias outras formas, algumas maneiras, vamos dizer assim, mais sutis, né, como outras formas de compulsão, vamos dizer assim, alimento, compra, né, consumo, enfim, drogas, só que quando a gente vai ver, o problema não são essas coisas em si, não é a droga, não é o jogo Baleia Azul, não é o alimento ou a compra, o jogo, é o ser humano, então, em resumo. Então, a questão é a gente se perguntar e trabalhar e organizarmos, né, a educação, as escolas, enfim, as instituições, a sociedade no modo geral, para que a gente estimule as pessoas, toda pessoa tem um talento, né, tem uma potencialidade, a identificar quais são os seus talentos, suas potencialidades e desenvolver isso. Eu acredito que assim a gente vai ter muito menos problemas, todos esses tipos de problemas que nos angustiam hoje, violência, enfim, suicídio e por aí vai. Você falou sobre anestesiar a dor, eu li até no seu blog que você fala sobre isso, né, de você se anestesiar e tal. E, assim, muitos jovens estão cometendo esse tipo de coisa até para anestesiar, para suprir um vazio que às vezes não tem uma denominação, né, não tem uma explicação. E eu estava pesquisando, parece que no Brasil, atualmente, 20% dos jovens, eles se automutilam. Existe algo mais comum do que a gente
gente imagina. É algo mais comum do que você imagina. Se você pegar o número de inscritos no Enem, por exemplo, e for tirar 20%, é um absurdo, né? É mais de 1 milhão de pessoas. E você acha que, de alguma maneira, vocês acham, no caso, que a internet e essas tecnologias, isso está influenciando, está criando uma cultura para isso? Os jovens estão compartilhando isso? É onde eu até queria... Porque eu acho que, né, Diogo, a gente que milita sobre o bom uso das tecnologias, a gente precisa, acho que, deixar esse recado aqui no ar, né? Porque a gente não pode também colocar a culpa nas tecnologias, não é? Tudo tem a ver com o uso que se faz. E, obviamente, que se a gente tem um vazio, elas podem suprir esse vazio, assim como as drogas podem suprir esse vazio, assim como a bebida ou qualquer outra coisa, enfim. Mas o que eu acho que acontece hoje? Aí eu vou falar de acho e não vou falar como cientista nesse momento, né? Eu acho que existe uma disseminação para se fazer parte de uma determinada tribo que a rede social e via tecnologias desenvolveu. Então, você hoje, primeiro, tem que ser... você tem que assistir séries. Se você estiver numa roda de amigos e as pessoas começarem a conversar sobre a série tal e você nunca viu aquela série, você é um estranho no ninho, como era antigamente, quando as tribos se juntavam e a gente que não frequentava... Ou, por exemplo, a tribo que usava maconha. Independentemente de ser droga ou não ser droga, tinha a tribo que usava maconha. Se você não usa, você não está dentro do grupo. Então, o que acontece hoje com a rede social, né, tecnológica? Ela dissemina de uma forma muito mais rápida. Quer dizer, tudo é muito mais rápido. Você tem muito mais vazão, você tem muito mais velocidade, você tem o estreitamento das culturas. Então, uma série que surgiria nos Estados Unidos há um mês atrás, ela já está simultaneamente no Brasil. Antigamente, a gente tinha um distanciamento. Então, tinha um tempo até... Não estou dizendo que isso era bom. Eu estou só comentando que hoje, com a difusão, não é, da rede, da rede social, do ponto de vista que ela está, ela faz com que a gente tenda a se integrar numa determinada tribo. E aí, a partir disso, cometer o suicídio pode ser normal, porque faz parte da tribo que a gente entrou. Sim. Então, o risco, na minha opinião, do Baleia Azul, assim como de outros jogos e filmes, é a gente perder o discernimento sobre o nosso poder de decisão e fazer com que a decisão seja da tribo, seja do grupo. Nesse ponto, Suzane, eu acho que a educação, o modelo pedagógico, vamos dizer assim, tradicionalmente disseminado na sociedade ocidental, ele contribui muito para isso, porque, no meu entendimento, não é um modelo que prepara os seres humanos, os jovens, para a autonomia, pelo contrário. Né? Então, existe eu me vejo isso com muita preocupação, mas, obviamente, a questão não é a internet, pelo contrário, eu acho que a internet, essas ferramentas, a tecnologia que hoje a gente tem à nossa disposição, são coisas maravilhosas, que têm trazido também coisas muito importantes para a vida e em sociedade no modo geral. Eu olharia assim, para a tecnologia como algo nesse sentido neutro, né? Não é bom, não é ruim, é um instrumento, é uma ferramenta, depende da utilização que você vai dar a ela. E da mesma forma, mais ou menos, que eu procuro olhar para as drogas, né? Porque na Grécia Antiga, por exemplo, na Grécia não se fazia juízo de valor moral em torno das drogas, né? A palavra fármaco que decorre de lá, ele significava exatamente, simultaneamente, remédio e veneno. A depender do que? A depender do que a pessoa estava buscando. Quantidade de quantidade e tudo isso. Então é óbvio que para mim o problema não é a droga, é o que a pessoa vai buscar com ela, qual que é o propósito, o que ela está procurando. E assim como hoje a internet e a tecnologia, que pode ser visto como uma droga também, quando uma droga, vamos dizer, é uma tentativa, né, como eu disse, de evitar olhar para si mesmo, enfim, quando é utilizado de uma forma nociva. Mas vocês não acham que dentro da rede se encontra muita coisa? Tem grupos fechados que você consegue ter acesso, né, a várias a fotos de pessoas automutiladas, a desafios, não só do Baleia Azul, digo no geral mesmo. Vocês não acham que acaba tendo ali uma abertura, aquela janelinha que você pode pular para esse mundo? Uma vez eu participei de um debate com a psicologia, o pessoal da psicologia, né? E eu tenho uma filha psicóloga, então não é um conflito que eu vou colocar aqui. A pergunta foi, os jogos, era na época para falar sobre jogos, né? Então, os adolescentes hoje jogam muito digitalmente, virtualmente, isso não é um problema, jogos de violência, isso não é um problema, de jeito nenhum. O problema é se a pessoa só faz aquilo. Porque também se você tiver, do ponto de vista físico presencial, um sujeito que só jogue,
ou que vá à academia 8 horas por dia, 10 horas por dia, ele está viciado na academia, ele está viciado no esporte, a gente pode imaginar que isso é bom, mas ele está viciado nisso, ele está deixando de fazer outras coisas porque ele está se dedicando exclusivamente e obsessivamente àquilo. Então, este é o problema. Se você tiver dentro do mundo digital virtual um uso excessivo, ou para as redes sociais, ou para o seu WhatsApp, né, ou para simplesmente procurar coisas na internet, se você, enfim, se você assiste séries, filmes o tempo inteiro, você está viciado, ou está viciando nisso, porque deixou de ter um equilíbrio no todo. Então, esse é o ponto, que eu acho que é isso que tu também está dizendo, né? Exatamente. Diogo, encontrar o equilíbrio independente. É o equilíbrio. Sim. E também eu acredito que essa questão da disponibilidade ou do acesso é também de uma... Lógico que a gente... que tem importância, né? Isso. Novamente, eu uso muita analogia com a questão das drogas, porque é isso que se fala muito bem. As drogas, se proíbe algumas drogas, por quê? Porque acredita-se que com isso você vai reduzir a oferta de uma determinada droga. Você acha que você vai estar protegendo os jovens, mas o risco é inerente à vida. Você está vivo, você está exposto a usar. E a questão central, é lógico que a gente tem que se proteger de determinados riscos, principalmente na juventude, em idade que os jovens estão ainda, né, formando uma personalidade, formando um sentimento de autodeterminação. Mas a questão não é também negar ou tentar fazer com que os jovens sintam-se incapazes de lidar com a realidade. A gente evitar a todo custo os proteger de riscos e tal, porque é justamente o risco, a vivência que os vai formar ou ajudar a desenvolver neles um sentimento de autonomia, né? E é isso que eu falo, que às vezes é muito mais nocivo para o jovem. Você criar uma pessoa ou a fomentar nela o sentimento de incapacidade, o sentimento de dependência, seja ela emocional, seja ela qualquer tipo de dependência. E de uma forma, de uma certa forma, é isso que a gente tem feito também com os jovens ao longo de 15, 16 anos da nossa vida. É um problema, então, da geração? Eu não diria da geração. Isso é outra coisa, que também num outro programa, em São Paulo, uma vez a gente discutia sobre a geração Y, né? E aí, então, tem N discussões sobre antropológicas, né? Se geração Y é uma geração diferente. As gerações são as mesmas, né? O que a gente muda é a tecnologia da época e muda-se a cultura, e aí a gente tem uma geração. Mas, por exemplo, se eu sou usuário de tecnologia e eu não sou da geração Y em função dos nascidos em 1990, um exemplo, né? Eu posso me considerar geração Y, porque eu faço uso daquela tecnologia. Então, quer dizer, esse rótulo que a gente às vezes coloca nas gerações, ele também traz ao mesmo tempo um estereótipo para a própria geração. Então, se você verificar hoje, o que a gente tem? É uma geração que vê muita série. Eu sou contra ou a favor, isso não é esse o caso, mas ela vê muita série. Ela incorpora muita informação que não é dela, que não é nem da cultura dela, e nem tampouco necessariamente dela, né? Então, se todo mundo hoje, se todos os jovens, a grande maioria, nas séries que são assistidas, ou nos filmes, enfim, que não são séries, que não são seriados, os jovens têm depressão, então logo eu também me identifico com a depressão, então eu também tenho depressão. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, talvez, fazer o jovem acordar, para ele se entender antes de qualquer coisa externa, para ele entender que não necessariamente porque toda uma geração que está sendo aí proliferada através da mídia tem depressão, ele também tem. Ou outra coisa, todo mundo hoje tem acesso a remédio de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Sim. Então, para você conseguir uma receita, né, você tinha que ir literalmente ao médico. Hoje não, eu tenho um primo que é médico, que um amigo não sei quem, aí a pessoa vai lá e pede um Rivotril. Eu vou colocar nomes aqui porque as pessoas, claro, enfim, conhecem essas medicações. Então, as pessoas se automedicam. Obviamente que se você tomar remédio sem ter necessidade do uso daquele remédio, você vai ficar dependente, porque de um jeito ou de outro você está forçando seu organismo a receber uma dose de alguma coisa que ele não precisa. Então, ele vira um dependente naquilo ali. Quer dizer, é outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar. Uma forma de dependência química sem mascarada, a necessidade, né? Mascarada, porque, de novo, eu faço parte da tribo. Se a minha tribo é depressiva, é legal ser depressivo. Então, se eu sou hiperativo, porque a minha tribo é hiperativa, é legal ser hiperativo. Então, se vocês analisarem, a gente tem uma geração que aí não tem a ver com idade. Sim. Mas a gente tem uma geração doente hoje, a gente tem uma sociedade adoecida. E normalmente a doença do momento é a depressão. Ou então é o estresse e a ansiedade. A gente pode orbitar
em 2 espaços. Ou você está preso no passado, você está preso no futuro. Nunca no agora. E o agora não existe. Então você deixa de existir. Aí realmente você precisa se anestesiar. Que é o que eu acho que está acontecendo hoje. Porque as pessoas estão esquecendo de viver o momento presente, o momento real, sentir na pele. Né, para mim esse é o grande ponto. É o que é a dificuldade generalizada da gente simplesmente exercitar o estado de plena atenção, você estar presente ao momento. Tem uma questão só para também falar sobre a tua pergunta, né, especificamente de geração. Imediatamente me veio uma lembrança. Eu comecei a dar aula na faculdade onde eu me formei, em Curitiba, e muitos dos colegas que eu tenho hoje no corpo docente da faculdade foram meus professores. E um deles, especificamente, uma vez eu estava na sala dos professores, ele, né, deve estar uns 30 anos lá na faculdade. E aí, um dia eu peguei uma conversa deles lá na sala desse, especificamente se lamentando, assim, né? Ele falou uma coisa interessante, que está bem relacionada à tua pergunta. Pô, os alunos não são mais os mesmos, esses jovens de hoje, essa geração, não querem saber de mais nada, não querem nada com nada, só querem saber de celular, de tablet, de computador, de não sei o quê. Esses jovens não são mais os mesmos. Quando ele falou isso, eu falei, poxa, mas é óbvio que não são mais os mesmos. 30 anos passaram e o que não mudou foi a aula que ele continua dando há 30 anos, entendeu? Bom, você falou que os jovens mudaram, né? Os jovens realmente mudaram, eles agora... Que bom, né? Que bom, que bom. Como ela mesma falou, agora eles vêm série, vem, né, uma série de coisas, estão juntos de várias coisas norte-americanas, enfim. E a gente vai entrar agora na 13 Reasons Why, que foi uma série que também está sendo falada. Acabou vindo que quase paralelamente, né, ao Jogo da Baleia Azul. E assim, para quem não conhece a série, gente, é muito interessante abordar esse tema agora, quando a gente fala de depressão na adolescência, porque ela trata de uma jovem que ela tem 13 motivos, que ela elabora uma lista de 13 motivos, e decide se suicidar a partir disso que aconteceu com ela, né, sem spoilers da série, mas uma série de fatores, desde ser perseguida, a ser abusada sexualmente, isso tudo acaba levando que ela cometa o suicídio. Então nós conseguimos alguns questionamentos aqui que abordam um pouco sobre isso, eles perguntam a respeito da série, algumas preocupações que as pessoas tiveram, todos jovens, o que é bem interessante para também trazer esse olhar que eles têm. E a primeira pergunta é essa aqui, vamos lá. Quando eu assisti a série, eu notei muitas pessoas falando que os motivos da Hannah são bobos e, nossa, por que ela fez tudo isso? E a minha pergunta é a seguinte: como que o descaso com os sentimentos das outras pessoas pode contribuir para o suicídio? Eu achei muito interessante a série, porque, como eu disse, eu tenho uma filha psicóloga, e ela foi a primeira pessoa que assistiu e ficou chocada com a série. E imediatamente me disse, nossa, eu estou impressionada que uma coisa dessas esteja, de fato, sendo veiculada pela TV, independentemente de ser um canal fechado, enfim, porque, mãe, isso é horrível. Ela me comentou dessa forma, tem que avisar as crianças, tem que avisar os jovens que isso não é legal. No caso das 13 razões why, eu faria a pergunta também assim, why not? Quer dizer, 13 razões por que não? Todos nós, se a gente colocar no papel 13 razões para a gente se matar, talvez a gente tenha. Encontre, sim. Todos nós, mesmo que nós não tenhamos sido abusados, mesmo que nós não tenhamos tido coisas tão graves, porque é do ponto de vista do eu, né, que a coisa é grave ou não é, talvez cada um de nós, se colocar no papel 13 razões para, a gente vai encontrar. Agora, a opção também poderia ser 13 razões para não fazer. Então, o ponto está justamente em você espelhar essa questão. Ela tem motivos para se matar? Eu penso que ninguém tem motivo para se matar, do ponto de vista do que seria tirar a própria vida, não é? Se você está vivo, é porque você está vivo. Então você vai se matar por quê? Eu partiria deste princípio. Agora, eu posso ter motivos para tratar a minha vida, já que eu não estou feliz com aqueles motivos que me fizeram ter o problema. Então, eu penso que a dificuldade do filme, ou dessa série, ela está justamente em que foi abordado o tema suicídio e ponto. E se queria chocar com isso. Só que a gente está lidando com um ser, e aí quando eu comentei no início com você sobre a questão do adolescente, se essa geração é a mesma, o adolescente é adolescente, em qualquer
época e em qualquer cultura. Essa pergunta eu achei fantástica, muito interessante que ela abordou. Quando ela fala se o descaso com as emoções dos jovens, como a gente costuma banalizar mesmo as emoções, ou não estimular a lidar com as próprias emoções. Inclusive, eu lembrei que você falou uma coisa interessante. Eu acho fundamental o que na educação básica, antes de qualquer coisa? Formarmos seres humanos antes de técnicos, antes de bons profissionais. Como assim? Inteligência emocional, habilidades fundamentais para o convívio, né, que você pode estimular e desenvolver, assim como habilidades cognitivas e intelectuais, alfabeto, números, matemática. Só que antes dos jovens lidarem com o número, com o alfabeto, eles precisam lidar com essas habilidades sociais, emocionais, que são básicas para o convívio, empatia e tudo mais. Então, quando ela fala nesse descaso com as emoções, isso acontece desde muito cedo, quando a gente começa a entrar na escola. A gente não desenvolve inteligência emocional nos jovens, a gente desde muito cedo foca o desenvolvimento de bons profissionais no mundo competitivo. Eles vão aprender justamente o contrário, competição, ganhar, vencer e tudo mais. E quando se fala no descaso com as emoções, é também uma forma de nós evitarmos olhar para as nossas próprias emoções, porque a gente pressupõe, muitas vezes julgando inconscientemente ou apontando, mas se a gente parar para pensar na pergunta dessa estudante, a gente vai começar a se dar conta que qualquer decisão, desde as mais básicas que todo ser humano toma na vida diariamente, não são fáceis, né? Todo mundo todo mundo tem as suas dificuldades, as suas fragilidades. Pense em uma decisão profissional, de carreira, de rumo. A gente está fazendo isso todo momento da nossa vida. Mas quando você olha para o outro, parece fácil. Ah, não, o cara... Então, eu vejo que grande parte dos problemas hoje que a gente vivencia são decorrentes da facilidade com que a gente julga hoje. Porque julgar, apontar o outro é o meio mais fácil de evitar olhar para si mesmo. Uma falta de você se colocar no lugar do outro também. Que não é algo fácil de se fazer, né? Exatamente. E aí, você está gostando da primeira parte do nosso programa? Fiquem ligados porque em breve vai ter a segunda.